Como a coluna envelhece? É possível evitar ou retardar esse processo? Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, e nós vamos tentar entender juntos como acontece o processo de degeneração, de desgaste da coluna vertebral e o que a gente pode fazer para minimizar esse processo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Então, eu gosto de comparar a degeneração do disco intervertebral, que se situa entre os corpos vertebrais, com o desgaste de um colchão, porque a função dele, de certa forma, se assemelha à do colchão, de minimizar impactos entre uma superfície e outra. E o que acontece com um colchão quando ele envelhece? A primeira coisa é que o colchão ele diminui ou ele perde a capacidade de absorver impacto. Isso é a primeira coisa. Isso é análogo à desidratação do núcleo pulposo, que é a parte interna do disco intervertebral, que equivale à espuma ou às molas do colchão. Acho que a comparação com a espuma é um pouco mais precisa. Então, doença circulatória, eles influenciam negativamente, eles pioram a desidratação discal, porque o núcleo pulposo, essa parte do interior do disco intervertebral, ela é naturalmente pouco irrigada, tem pouca circulação. Então, se tu prejudica a pouca circulação que já existe, aumenta a chance desse disco se degenerar, se desgastar precocemente, bem antes da hora. Então é por isso que pessoas que não cuidam da saúde da sua coluna, mesmo relativamente jovens, vão ter alterações e doenças na coluna muito antes do que aqueles que cuidam da sua saúde espinhal. Depois da degeneração, da desidratação discal, o estágio seguinte é a perda da altura discal. Assim como o colchão velho achata, isso também acontece com o disco intervertebral. Isso é bem visível nos exames de imagem, porque os discos eles não preservam a altura original deles, mas vão se tornando progressivamente mais baixos. Lógico que isso é uma questão de milímetros, mas em se tratando de coluna vertebral isso faz diferença. Ao passo que esses discos diminuem de altura, se achatam, assim como um colchão velho, eles também abaulam, eles se esparramam, e a isso nós damos o nome de abaulamentos ou protrusões discais. Então, aí a gente entende o que é uma protrusão discal, o que é um abaulamento discal, quando aparece descrito no laudo de uma ressonância magnética. Aquele disco intervertebral, ele se esparramou, ele se ampliou para além do formato normal dele e, consequentemente, invadiu o espaço que era para ser ocupado ou pelas raízes nervosas aqui no canal, ou eventualmente no forame de conjugação, onde as raízes nervosas saem. Então, isso pode ou não se somar a alterações além dessas. E qual é a consequência disso? Com a progressão da degeneração discal, ou paralelamente com o envelhecer progressivo do colchão, o que pode acontecer? A capa, a superfície externa do colchão rompe, rasga. A isso a gente compara a lesão, a ruptura do ânulo fibroso, que é a parte externa do disco intervertebral, porque ele tem uma parte externa chamada ânulo fibroso, que é mais dura, digamos assim, mais resistente, e uma parte macia, que é o núcleo pulposo, que é a parte responsável pela maior parte da absorção de impactos.
Então, quando a gente rompe o ânulo fibroso, quando rompe a capa do colchão, naturalmente a espuma, a gente analogamente compara ao núcleo pulposo, sai. Ela se insinua através da ruptura, ela hernia, ela extrui. E daí a gente tem o conceito de hérnia discal, de extrusão discal, a famosa hérnia de disco. Isso pode ou não se associar a uma consequência da degeneração do disco, que é, em virtude da incompetência do disco em absorver os impactos, em fazer com que a coluna se mantenha equilibrada, há uma sobrecarga das facetas articulares. Ele joga esse trabalho para as articulações facetárias, as articulações posteriores. E, consequentemente, como elas reagem com a hipertrofia, elas crescem, elas emitem osteofitos, os famosos bicos de papagaio, que nada mais são do que uma resposta do corpo à dor e à sobrecarga que ele vem sofrendo. Então o corpo tenta parar com esse movimento que está machucando, emitindo esses prolongamentos ósseos para que ocorra uma fusão natural, uma fusão que cesse o movimento que está machucando, digamos assim. Então o somatório da osteofitose, dos bicos de papagaio, com os abaulamentos ou mesmo as hérnias extrusas de disco, é que vão gerar uma diminuição do espaço disponível para o saco dural, para a medula espinhal e para as raízes nervosas. E é por essa falta de espaço para os nervos, digamos assim, que surgirão os sintomas dessas alterações degenerativas. Dor, formigamento, falta de sensibilidade ou de força, ou até mesmo alguma paralisia, alguma incontinência urinária ou fecal, coisas desse tipo. Então, além disso, existem fatores que, obviamente, contribuem para acelerar essa degeneração. Um muito importante e negligenciado é o tabagismo. O uso de cigarros, sejam eles quais forem, eletrônicos ou não, exerce um efeito muito negativo sobre a degeneração discal, acelera essa degeneração e também provoca dois efeitos naqueles pacientes em que precisam se submeter à cirurgia. Diminui a taxa de sucesso, de satisfação em relação ao resultado cirúrgico e também aumenta o risco de complicações. Então, fora todos os outros malefícios do cigarro, para quem quer cuidar bem da saúde da sua coluna, é indispensável cessar esse hábito de uma vez por todas. Se não consegue cessar por completo, quanto menos, melhor. Depois, a obesidade. Há muito tempo se fala, nem sempre com a mesma ênfase ou com a mesma sensibilidade, mas é fato que o sobrepeso e a obesidade, eles trabalham de forma prejudicial, porque assim como outras atividades, sejam físicas, sejam de trabalho, onde há sobrecarga, onde há impacto excessivo, onde há levantamento de cargas, esse peso a mais do que aquele que a coluna é preparada para carregar, ele vai acelerar esse processo degenerativo. Mas, mais do que isso, acho que o fator mais negligenciado de todos, que contribui para acelerar o envelhecimento da coluna, é o sedentarismo. Mas não apenas o simples não fazer atividades. Muitas vezes o paciente faz alguma atividade aeróbica, uma caminhada, alguma coisa assim. Eu digo a falta de treinamento muscular resistido. O paciente não fazer uma musculação, um treinamento funcional, algo que condicione, que prepare a musculatura paravertebral, a musculatura do tronco, para que seja ela e não a coluna propriamente dita que receba aquele impacto, aquela carga. Então, assim como o exercício cardiovascular se popularizou como uma prevenção para a parte cardíaca, o exercício aeróbico, é preciso que a população entenda a importância do treinamento muscular resistido
para evitar a aceleração do processo degenerativo da coluna, retardar o envelhecimento da coluna, que infelizmente é inevitável, mas pode ser retardado, ele pode ser lentificado, tomando-se essas medidas. Então é fundamental, é indispensável, além de todos esses cuidados, que se tenha o hábito regular, e não é fazer 3 meses e largar, é para o resto da vida, uma rotina, exercícios de condicionamento da musculatura em torno da coluna. A gente chama musculatura paravertebral, musculatura que está perto da coluna. Espero que isso sirva de alerta, de ensinamento e contribua com a saúde da coluna de todos aqueles que nos assistem. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!